Olá, meus amigos e minhas amigas, paz e graça para si. Seja mais uma vez bem-vindo a este vídeo e gostaria hoje de falar a você a respeito dos profetas. Quando falamos dos profetas, especialmente aqui em Moçambique, já temos alguém em mente. E é claro, não apenas falarei de profetas em geral, mas falarei dos profetas que moram em Moçambique e se intitulam profetas. De acordo com a Bíblia, será que eles são realmente profetas de Deus? Em Amós, capítulo de número 3, versículo 7, o Senhor diz o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus sempre, desde o início, seguiu este padrão de comunicação do povo para com Deus. Ele disse que é importante que os profetas estejam aí, porque o profeta é como se fosse a boca de Deus na terra. O profeta é a testemunha especial, ocular. O profeta assim torna-se um representante oficial de Deus. Então a Bíblia deixa claro que o Senhor não fará coisa alguma com a nação, seu povo, sem antes ter revelado o seu segredo, os seus servos, os profetas. Então é importante que o Senhor envie profetas. Em todas as dispensações existiram profetas. Então Deus envia profetas para pregar o seu evangelho, para ensinar o povo, guiar o povo. Deus envia profetas para pregarem o evangelho de Jesus Cristo, para testemunharem e serem testemunhas especiais de Jesus Cristo. Deus envia profetas para assim dizer o que irá acontecer futuramente. Então os profetas preveem o futuro. Eles são especiais para Deus. Tornam-se amigos, tornam-se instrumentos nas mãos de Deus. Então é importante que acreditemos, assim como a Bíblia taxa, que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo, os seus servos, os profetas. Então Deus sempre seguiu este padrão de chamar profetas para a sua nação, para a sua igreja, para seu povo, para guiar o povo, ensinar o povo. Então, falar dos profetas é muito mais que simples palavras básicas. Dizer que o fulano de X é profeta ou aquele indivíduo é profeta. Como dizem as Escrituras, para ser chamado profeta não é da vontade do homem, mas sim da vontade de Deus. Quando Jesus, em seu sermão muito famoso, ele continuava ensinando o seu povo, seus discípulos, a respeito das beatitudes, de todos os princípios do seu evangelho, Jesus Cristo disse isto aos seus discípulos. Está patente no livro de Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 15. Olha só o que diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Porque Jesus, na sua abordagem das beatitudes, das coisas que ele estava a ensinar liberalmente, boa, amorosamente, ele logo começou a ensinar a esse povo sobre prestarem atenção, estarem atentos a respeito dos falsos profetas. Ele disse: tais profetas, tais homens, vêm com boa intenção,
vem pregar a palavra, vem, se porventura, até se possível, vir tirar-te do mal. Mas o Senhor disse, mesmo que eles tenham boa aparência, interiormente são lobos devoradores. No seu coração, o que ensinam são mandamentos de homens, são pensamentos vazios. E não só, já no final do seu ministério terreno, Jesus Cristo foi interpelado, assim, os discípulos vieram para ele e perguntaram-lhe, Senhor, diga-nos abertamente, que sinais irão anteceder a tua vinda? E Jesus disse isso, e eu gostaria de partilhar para vocês. Encontra-se no livro de Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 11, diz o seguinte, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Meu querido irmão, nesses últimos dias, Jesus disse, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a você, enganarão a mim, enganarão aos nossos vizinhos, amigos e familiares, enganarão a muitos. Por quê? Porque são lobos, mas que vêm para nós de forma mansa, delicada, como um anjo, como uma ovelha, mas no fundo é um lobo devorador. E aí, falando sobre profetas, como distinguir que este é um falso profeta? Este profeta é de Deus e este profeta é falso. Eu gosto de citar Mateus capítulo 10, versículo de número 1. Diz aí o seguinte, e Jesus, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para curarem e expulsarem toda a enfermidade e todo o mal. Então, Jesus não só disse, ei, fulano de xixi, Mateus, fulano de xixi, vamos pregar o evangelho. A Bíblia diz, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os imundos, sobre os espíritos imundos, para expulsarem e curarem toda a enfermidade. Então, para se distinguir que este é um profeta de Deus, deve possuir este poder. Este poder é dado por imposição de mãos, por pessoas que possuem a mesma autoridade. Então, o profeta de Deus deve ter o sacerdócio de Melquisedeque. Lembram-se quando os saduceus, fariseus, interpelaram a Jesus e perguntaram, diga-nos, com que autoridade tu fazes estas coisas? Ou, quem te deu esta autoridade? Os fariseus, os saduceus, sabiam para você responder uma responsabilidade divina, devia ter um sacerdócio. Não era simplesmente acordar e começar a pregar o evangelho. Eles sabiam que deve receber esta autoridade e recebia-se pela imposição de mãos. Então Jesus havia imposto as mãos aos seus discípulos, dando-lhes esta autoridade, este poder para curarem toda a enfermidade e expulsarem todo o demônio. Então, é através da imposição das mãos que o profeta assim é levantado. Quero dizer ao irmão que em Moçambique não existe profeta que tenha esta autoridade do sacerdócio. Todos são falsos profetas. São homens que leram a Bíblia de capa a capa, olharam as necessidades da humanidade, do povo moçambicano e assim intitularam-se profetas. Até alguns
fazem cursos para ser profetas. Não há curso para ser profeta. Deus é quem escolhe. E Ele não escolhe de acordo com os olhos humanos. Ele escolhe de acordo com o seu coração. Então, fique muito atento. Acautelai-vos dos falsos profetas moçambicanos que se levantaram nesses últimos dias dizendo que são profetas. Mas estes não são profetas, porque não possuem a autoridade do sacerdócio de Melquisedeque. Gostaria também de citar um texto para vocês, para terminar. Encontra-se no livro de João, capítulo 4, 1 de João, capítulo 4, verso número 1. Diz: amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Acautelai-vos destes homens, acautelai-vos do Honório, acautelai-vos do Ali Massango, acautelai-vos do Joel William. São falsos profetas. Não têm a autoridade do sacerdócio de Melquisedeque. Ninguém, nenhum anjo, nenhum apóstolo colocou as suas mãos sobre sua cabeça e proferiu poderes, deu-lhe chaves, autoridade inerente a esta responsabilidade. Então, fiquem atentos, meus queridos. Eu quero dizer a vocês que Deus vai chamar profetas. E Ele tem chamado profetas. E não são estes moçambicanos que nós temos ouvido, ou temos lido, ou temos visto em televisões. Eu sou grato por esta oportunidade de estar aqui e mostrar, provar a vocês, a partir da Bíblia, que o Senhor ainda comunica-nos em nossos corações. Paz e graça. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Dê aí o seu comentário, a sua opinião e vamos espalhar esta mensagem para toda a nação, para que todos estejamos atentos.